galera colorada, com vocês, Axel Colorado, em mais um vídeo. Começando, eu quero falar sobre essa nova contratação do Internacional que deve ser anunciada. Lateral esquerdo, Dalbert, 29 anos, começou no Fluminense, passou pelo Flamengo e logo já foi para a Europa, Inter de Milão, Cagliari e outros times aí. E o Internacional tá para anunciar esse jogador porque não tem reserva para o René, né? Desde que o Thao Lara foi escanteado no Internacional e tiveram a terrível ideia, né? E a ideia ridícula de colocar o Depena, que não rende nada em lugar nenhum como lateral esquerdo. Na verdade, nos rendeu um pênalti contra o Fortaleza, né? E a perda de 2 pontos, de 1 ponto naquele jogo, né? Se o Inter tivesse empatado, tinha levado 1 ponto, mas foi o que nos custou digamos assim, a pardalice de colocar o Depena como lateral esquerdo, uma barbaridade, tá bom? Esse jogador, ele tá muito tempo sem jogar, muito tempo sem jogar. Teve uma lesão séria e está se recuperando. Então é uma chamada aposta, né? De um jogador que eu nunca ouvi falar. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é isso. Quando um jogador vem e eu nunca ouvi falar, com exceção, por exemplo, do Hugo Malo, né? Que é um jogador que jogou a vida inteira na Europa, na Espanha, né? No Celta. Então a gente, tudo bem, tu não ouviu falar uma coisa, né? Mas um jogador brasileiro que eu nunca ouvi falar, enfim, né? Pode ser que seja uma grata surpresa, enfim. E o que me chama a atenção é que parece que o salário dele vai ficar na casa dos 500 mil reais. 400, 500 mil reais. Quer dizer, o cara chega já ganhando o teto do Inter de salarial, entre aspas, pessoal. Porque eu tenho um vídeo aqui, ó. Aqui o vídeo do salário de jogadores que eu postei ontem aqui. Dei uma olhada, salário por salário dos jogadores principais do Internacional. Ele já chega perto do teto de 600 mil reais, né? E seria um teto de salário pago, né? O Inter tem jogadores que ganham mais que isso, né? O Ener Valencia, também temos o Wanderson, né? O glorioso Wanderson, que entre salário, luvas e aluguel do passe ganha R$1 milhão. Tem o Alan Patrick também que tem aluguel de passe, tem luvas embutidas, o Valencia também tem. Então esses jogadores aí ganham na casa acima de R$1 milhão, mas o teto salarial do Inter, né, é 600 mil reais. O jogador que a gente nunca ouviu falar já chega ganhando perto do teto. Eu tava vendo aí um outro cara falando aí e tal, né? E ele tava dizendo que o Inter, o Thao Lara virou o próprio demônio no Beira-Rio depois daquele jogo lá que ele trotou, né, contra o último jogo que o Inter perdeu, né, contra o Cuiabá, né? Porque ele trotou, né? Ele ficou trotando ali dentro de campo ali. E é interessante assim o juízo, né? Como é que pode assim? Tá, tudo bem, o cara realmente trotou na jogada, não mostrou interesse, não jogou bem, não entrou bem. Mas e essas nabas que tem aí? O Depena. O Depena fez um pênalti contra o América Mineiro que nos custou a classificação, um pênalti idiota no jogo lá em Minas Gerais. O Depena fez um pênalti aqui contra o Fortaleza que nos custou 1 ponto, que pode ser muito caro lá na frente, porque a gente nunca sabe 1 ponto, no pontos corridos, lá na frente, no final do campeonato, a diferença que pode fazer, pois o Depena fez isso. O Luiz Adriano não faz diferença nenhuma, só farda, ele só farda, ele não faz diferença nenhuma quando entra, ou quando sai jogando, não faz nenhuma diferença, assim como o Pedro Henrique, assim como o Wanderson. Então o que eu quero dizer para vocês é que todo mundo merece uma segunda chance. Eu não sei se o Thao Lara vai ser um jogador profissional importante, se ele vai conseguir se firmar, ou se ele vai ser jogador, sei lá. Mas é que o que me chama a atenção é esse julgamento assim tão rápido e tão decisivo sobre um jovem. E quando eu tenho esses caras, esses velhos aí de 30 e poucos anos, e fazendo cagada aí, não jogando nada, e aí tudo bem. E aí tá tudo tranquilo, tá beleza, né? Vamos manter esses caras aí. Eu, sinceramente, isso me dá uma revolta no estômago, né? E na carona dessa notícia também, né? Parece que árabes tiverem interesse no Luiz Adriano. Olha a capacidade, o que é, meus amigos, o mundo dos empresários do mundo do futebol. O empresário conseguiu, claro,
Os árbitros não conhecem muito de futebol, né? Tem muito dinheiro, mas conseguiu aí que alguns jogadores aí, alguns que fizessem, vamos falar assim, eu acho que ele fez um vídeo daqueles de YouTube, né, com melhores momentos do Luiz Adriano, e aí colocou aí para que os árbitros tivessem interesse nesse jogador. É impressionante a habilidade desses empresários, porque alguém se interessar por esse jogador, por Luiz Adriano, cara, é impressionante. E aí, o Kudê, segundo o Wagner Martins, né, o Kudê disse que não, porque não confia no Luca, né, não tem confiança no Luca, né, não. Tudo bem, eu posso não confiar no Luca porque eu não sei se ele vai render ou não, porque nunca vi o Luca jogar, como eu disse, jogar 5, 10 jogos, tá? Tudo bem, ok, that's ok. Mas uma certeza eu tenho, o Luiz Adriano entra, ele só farda e entra. Ele não faz nada, ele não muda nada, ele não faz uma jogada, ele não faz nada, é um inútil, uma lata de lixo, não faz nada, ele não faz nada. Mas esse jogador não pode sair porque o Kudê confia nele para mudar um jogo, segundo o que o Wagner Martins disse, né? Não, para mudar um jogo é o Luiz Adriano. Aí eu fico pensando assim, né? Por isso que eu digo para vocês, vocês têm que analisar futebol pelo que os seus olhos veem, e não porque alguém diz alguma coisa. O Luiz Adriano é um inútil, ele não faz diferença nenhuma. Teve jogadores do Internacional, vocês se lembram do Andrezinho? Que reserva de luxo, vocês lembram ali do Andrezinho? 2010, 2011, 2012, entrava, batia falta, fazia gol, era um reserva de luxo. Quando o Andrezinho entrava, ou às vezes que o D'Alessandro não podia jogar, entrava no lugar dele. Que jogador interessante, né? O Alexandre, um centroavante que nunca foi dos meus sonhos, mas o cara fazia gol. O cara fazia gol, às vezes dava uma assistência, tinha utilidade, entendeu? Apesar de eu não gostar dele. Um jogador, pra minha opinião, apagado aquele Alexandre, tá? Mas era um jogador útil, né? Agora você vê um cara como o Luiz Adriano, sabe? Tá sempre na fila pra entrar e não faz nada. Não muda jogo, não faz nada, não faz uma parede, uma jogada, não pifa ninguém, ele não faz nada. Então essa falta de paciência com esses jogadores do Internacional, com esses jovens, me chama muito a atenção. Há 2 pesos e 2 medidas no Inter. 2 pesos e 2 medidas. Eu acho muito interessante. Um assunto final que eu quero falar é sobre esse escândalo aí de a CBF, né, não ter soltado o VAR no lance do Valência. E aí soltaram o VAR lá falando sobre a expulsão do Luiz Adriano, a confusão toda que deu, né? Olha, é como eu digo, pessoal, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas o Internacional se tornou inimigo da CBF em 2005. Foi ali que tudo começou. A CBF odeia o Inter. Os árbitros roubam o Inter na maior cara de pau o tempo inteiro. E vocês não vão atrás da mídia, não, porque a mídia diz assim, não, é todo mundo, os árbitros prejudicam todo mundo. Não. A gente que é colorado, a gente sabe. A gente sabe muito bem que é isso. A gente sabe o que é isso. 2005, 2009 uma Copa do Brasil e 2020. 2020 doeu bastante, né? Porque foi 5 rodadas roubando a gente. 5 rodadas manipulando para o Inter não ser campeão. Então eles odeiam. Desde 2005 a CBF, o estabelecimento do Rio de Janeiro, odeia o Inter. E o Inter é um cachorro vira-lata político no futebol. O Inter não tem relevância nenhuma. Essa é a verdade, pessoal. Nenhuma relevância política. E clubes aqui do Sul, Inter e Grêmio, nunca vão ganhar o Campeonato Brasileiro de pontos corridos. A não ser que a gente, um árabe aí, injete $1 bilhão na nossa conta e nós possamos contratar pontualmente alguns jogadores, né? Porque só dinheiro não faz time também, pessoal. Eu só agradeço muito por ter assistido esse vídeo. Peço que, por favor, agora, nesse momento, vocês sentem o dedo no like. Falta like nos meus vídeos, tem uma boa visibilidade, mas falta like. Que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês ativem o sininho das notificações e que vocês se inscrevam nesse canal. É muito importante se inscrever no canal também, para o canal ir para frente, né? E as ideias do Axel Colorado também irem à frente, aqueles que se identificam com a minha visão dura, nua e crua de futebol. Um grande abraço e fiquem com Deus.